Ora, muito boa tarde, e obrigado por este compasso de espera. Permitam-me desde já me apresentar. Meu nome é Rui Oliveira, faço parte da Mobinov, Associação de Classe Automóvel, uma das entidades que faz parte aqui deste polo de inovação digital, Digital Innovation Hub for Global Automotive. E hoje, tal como vocês puderam fazer a parte, puderam perceber na inscrição, hoje estamos aqui para apresentar um dos nossos parceiros de consórcio e os serviços que eles prestam, a Matching Ventures, o parceiro para startups e PMEs para soluções de financiamento. Esta apresentação vai contar com a minha intervenção agora no início e depois eu vou pedir aos colegas Hugo Ramos e Ricardo Luz para fazerem a apresentação da Matching Ventures e dos serviços da Matching Ventures. Aqui algumas breves notas iniciais da apresentação. Esta apresentação será gravada, por isso, a quem não pretender participar na gravação, por favor, desligue as câmaras ou então, posteriormente, nós também iremos disponibilizar esta apresentação. Pedimos que, por favor, desliguem os vossos microfones e, no final da apresentação, iremos proporcionar aqui um espaço de Q&A para que possam colocar algumas perguntas já, até para os nossos intervenientes poderem responder. Não obstante de que, no fim, também vão ter um slide onde estão alguns contactos e depois, posteriormente, se acharem por bem, podem colocar as vossas perguntas por outra forma. A apresentação de hoje vai começar com uma breve introdução de como é que chegamos aos polos de inovação digital, onde é que eles são inseridos no contexto europeu, qual é a perspectiva. Vou-vos apresentar o nosso polo de inovação digital, o DIH for Global Automotive, e, posteriormente, os meus colegas, tal como eu referi, vão apresentar a Matching Ventures e os serviços. Por fim, a sessão de questões e dúvidas e a conclusão deste webinar. A União Europeia decidiu há uns tempos atrás dar início àquilo a que eles chamam o Programa da Década Digital 2030. E porquê é que isto aparece? Na altura, há uns tempos atrás, a União Europeia fez digamos, um benchmarking em que, tal como vocês podem ver nestes três gráficos, a União Europeia, comparada com outras regiões, com outros países do resto do mundo e que não pertencentes à União Europeia, e que são países normalmente reconhecidos como top performance em termos de digitalização e de tendências digitais, a União Europeia percebeu que nós nem sempre, enquanto continente, enquanto grupo, estamos no top 3 das áreas, das áreas mundiais que mais aposta na digitalização. E vocês podem ver aqui através destes gráficos. E foi um bocado na sequência desta análise, deste benchmarking, que a União Europeia desenvolveu o programa Década Digital, com uma perspectiva de desenvolver quer infraestruturas digitais, transformação digital dos negócios, capacidades digitais ou até digitalização das administrações públicas. A União Europeia criou este programa no sentido, e com algumas metas associadas, no sentido de acelerar e fomentar a digitalização. Como vocês podem ver aqui, nestas infraestruturas e no que toca maioritariamente à parte da digitalização do tecido industrial da União Europeia, isto são dados de julho de 2024, mas como vocês podem ver aqui, para a década de 2030, para em 2030 e para os objetivos propostos para 2030, ainda há um grande trabalho a desenvolver. E focando exatamente nesta parte da transformação do tecido industrial, a União Europeia criou aquilo que se chamam os Digital Innovation Hubs. Antes disso, os Digital Innovation Hubs têm como propósito exatamente alavancar. Como é que Portugal está neste âmbito da União Europeia? Como vocês podem ver aqui, assim, por estas simples métricas, Portugal nem é dos países que está mais atrasados em termos de digitalização do seu tecido industrial, nem é dos países que está mais avançados. Há coisas como competências digitais avançadas em que nós até estamos um bocadinho acima da União Europeia, cobertura 5G,
mas depois temos coisas como, por exemplo, implementação e uso de inteligência artificial. Portugal está ligeiramente atrás. E é com base também nesta leitura e neste enquadramento que Portugal e as instituições governamentais, fazendo a leitura de que Portugal não é um país que está na retaguarda, Portugal também não é um país que ainda tem uma margem de crescimento muito grande para se tornar, e com o objetivo de se tornar um país liderante em termos de transformações digitais. E é aqui que aparecem os polos de inovação digital. Os polos de inovação digital têm, por princípio, auxiliar o seu tecido industrial na sua transformação digital. Aqui em Portugal existem 17 polos de inovação digital, em diferentes áreas de atuação e alguns deles focados em alguns setores da indústria. No caso do nosso polo de inovação digital, nós estamos com foco no setor automóvel e da mobilidade. E temos como objetivo principal proporcionar apoio a mais de 400 empresas na sua transformação digital, quer da sua cadeia de valor, quer do seu produto, quer do seu processo. O objetivo do Polo aqui é atuar como um intermediário de inovação na indústria e de, obviamente, ajudar as empresas a realizarem a sua transformação digital, até para elas recolherem os benefícios que isto traz. Aumento de produtividade, melhoria na gestão da qualidade, optimização das cadeias de abastecimento. O nosso polo, em concreto, é constituído por um consórcio de 6 empresas. Empresas que atuam em setores diferentes e com valências diferentes. A Mobinov, enquanto líder e, digamos, promotor, digamos, deste consórcio. Depois temos 3 parceiros na área da inovação, alguns deles focados mais na inovação, quer a nível de processo, outros focados na inovação, quer a nível de produto. Parceiros na área de financiamento, que é o motivo pelo qual cá estamos hoje, e também parceiros na área de empreendedorismo e incubação de empresas, startups, que é a incubadora de uma área da indústria da Figueira da Foz. Os parceiros estão, digamos, distribuídos por pilares ou categorias de serviços, como vocês podem ver aqui neste slide. Nós temos 3 parceiros naquilo que são na categoria de testar antes de divertir, que é a vertente mais tecnológica. Apoio na procura e financiamento, que é um dos outros pilares, temos a Matching Ventures. Atuar como facilitador de adoção de novas soluções e interação entre indústria e facilitadores de inovação e de investimento e de empreendedorismo, a Mobinov, também aqui com uma parceria da incubadora, e por fim prestação de serviços na área de apoio a startups e joint ventures, no sentido de fomentar o ecossistema do empreendedorismo, temos a incubadora. De uma forma muito rápida e muito genérica, e só para vocês ficarem a conhecer um bocadinho mais o Polo, um dos nossos parceiros na área de inovação é a ProGrow, uma plataforma de excelência operacional, que presta serviços, tal como vocês podem ver aqui. Eu não vou detalhar, mas desde desenhar e testar processos de digitalização no shop floor, quer para recolha de dados de produção, quer, por exemplo, para consumos energéticos, desenvolvimento e utilização de assistentes virtuais no apoio à produção industrial. Isto são alguns dos serviços. Complementares a estes serviços da ProGrow, também temos os serviços da ESI, o nosso parceiro aqui um bocado mais tecnológico e mais ligado à robótica e à automação industrial, em que tem serviços como criação de digital twins, roadmaps de digitalização, também serviços de consultoria de dados provenientes do chão de fábrica, ou seja, aqui um combo geral de serviços. Focado um bocado mais no desenvolvimento de produto, temos o CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, que, como vocês podem ver aqui, tem serviços mais ao nível de desenvolvimento de produtos, novos conceitos de processos produtivos, utilização, impressão 3D, prototipagem, e também teste de novos produtos em ambiente real, fazendo o CEIA o uso da sua zona livre tecnológica. Testes de interação de veículos com infraestruturas, entre outros. Mobinov, e nós aqui atuamos muito como, digamos, uma plataforma que pretende, digamos, interligar empresas de vários setores no sentido de auxiliar a transformação digital e, portanto, vamos ter sessões de exposição, introdução à inovação tecnológica, conferências, workshops e até promoção de interação entre empresas. A incubadora, que eu também já falei, já aqui referi, que faz, tal como eu disse, contribui para o empreendedorismo
nesta área, com incubação virtual de startups, sessões de dinamização de estímulo a empreendedores e startups, programas de inovação aberta, entre outros. E, por fim, e o motivo pelo qual nos reunimos aqui hoje, temos a Matching Ventures, o nosso parceiro para acesso ao financiamento. Eu não vou detalhar os serviços, vou deixar essa parte exatamente para o Ricardo e para o Hugo, e vou-lhes passar a eles a palavra para eles melhores apresentarem a Matching Ventures e os serviços que a Matching Ventures proporciona no âmbito do nosso DIH. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Ricardo. Vou parar a partilha e Boa passar tarde, a Rui, palavra. obrigado. Conseguem-me ouvir bem, certo? Força. Sim? Então, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui presentes. O meu nome é Hugo Ramos, sou um dos partners da Matching Ventures, juntamente com o Ricardo Luz, que está aqui também, e nós vamos apresentar os serviços que temos propostos no âmbito do DIH para acesso ao financiamento e apoio às empresas que estão nestes processos de digitalização e que queiram atuar em particular na linha do automóvel, seja na produção, seja na construção do carro do futuro, produtos ou serviços para o carro do futuro e inclusive áreas de mobilidade. Como eu disse, o meu nome é Hugo Ramos, a minha experiência passada, o meu background é engenharia, mas a minha experiência tem indústria e posteriormente, nos últimos 15 anos, estou muito ligado à área do empreendedorismo e do investimento, capital de risco, fundos de fundos, obtenção de financiamentos de várias naturezas e daí a criação da Matching Ventures com o Ricardo Luz, que está aqui connosco também e que eu podia também para se apresentar brevemente antes de passarmos aos serviços da Matching Ventures. Muito bem, boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Luz, como o Hugo disse, tenho estado ligado também ao longo da minha vida à área do investimento early stage e da ligação entre empreendedores e investidores. Fundei um grupo de investidores no Porto há muitos anos, o Invicta Angels. Também fui cofundador da Federação Nacional de Instituições Business Angels. Sou há muitos anos board member da EBANC, a European Business Angels Association, uma federação europeia sediada em Bruxelas e que trabalha com investidores early stage. Já criei empresas, já investi em empresas, já tive empresas que correram bem, já tive empresas que correram muito mal. Junto com o Hugo, durante 3 anos eu fui administrador e o Hugo foi responsável pela área do produto na instituição financeira Desenvolvimento, que hoje é o Banco Português de Fomento, portanto fomos nós que estivemos na equipa que criou há muitos anos e, portanto, temos estado sempre ligados com fundos de capital de risco, com business angels, com empreendedorismo e é essa experiência que trazemos para aqui, para a Matching Ventures e, neste caso em concreto, para o Digital Innovation Hub e para os serviços que temos a propor dentro do Digital Innovation Hub. Hugo. Obrigado, Ricardo. Então, vou passar aqui, vamos ver se eu consigo fazer isto sem qualquer problema. Estão a ver o slide? Sim, senhor. O Rui ocultou este último que era da Matching Ventures, mas realmente está um bocadinho duplicado e ele fez bem. Então, a Matching Ventures, o que é que nós pretendemos fazer enquanto Matching Ventures de uma forma mais genérica e depois vamos ao detalhe mais no Digital Innovation Hub. Fruto da nossa experiência, que tentámos resumir aqui em breves minutos, nós queremos nos posicionar como uma ponte entre os projetos e os investidores. No fundo, a dificuldade que muitos e que nós próprios, eu e o Ricardo, enquanto empreendedores anteriormente e muitos outros empreendedores vivem de dificuldade de acesso a financiamento, queremos tornar esse processo mais fácil para quem está a começar ou para quem está agora à procura de financiamento. E, portanto, nós temos
excelentes ligações com universidades, com incubadoras, com aceleradoras e através disso e através de identificação das fontes de financiamento mais adequadas em cada situação, às vezes pode ser capital, outras vezes pode ser dívida, outras vezes pode ser fontes não dilutivas, como os fundos do Portugal 2020, o PRR, ou fundos europeus diretamente. Nós encontramos essas fontes e tentamos pô-las de forma mais facilmente acessível aos empreendedores e projetos com elevado potencial. Nós também temos a experiência em lidar e em criar e montar fundos de capital de risco e também fazemos alguma consultoria nesta área de financiamento direto para empresas ou até para investidores. No âmbito específico, este slide tenta mostrar aquilo que eu disse até agora de uma forma um bocadinho mais gráfica, em que, e daí a origem do nosso nome, nós estamos a juntar, a fazer o match entre a procura e a oferta, digamos assim, nesta área do investimento. E é a oferta correta para a procura que os empreendedores têm, porque muitas vezes o problema é que às vezes andamos à procura de soluções que não são as mais adequadas para os nossos negócios. E isso é muito importante para não perdermos tempo e para termos maiores probabilidades de sucesso. Em concreto, no âmbito do Digital Innovation Hub, nós adaptámos os nossos serviços, tentando-os fazer mais adequados para aquilo que são as necessidades das empresas que vão interagir com o Digital Innovation Hub. E criámos aqui 3 serviços que nós chamamos de Red, Blue and Green. Não tem nenhuma conotação futebolística ou quer que seja, foi só uma questão de conveniência cromática, mas o MV Red é um produto, é o nosso produto mais intensivo, ou seja, nós vamos olhar para as empresas de uma forma mais global e ajudá-las a trabalhar os seus materiais, tudo o que tem a ver com a sua comunicação e o seu posicionamento para obter investimento, e vamos fazer esse matching mais direto com os investidores. E aqui dividimos em 2 tipos de empresas. Há empresas que têm uma maturidade mais elevada, seja porque têm empreendedores mais experientes, têm um caso de negócios já mais bem organizado, bem desenvolvido, têm até já validação externa de outras fontes, até porque já participaram, por exemplo, em programas de aceleração, têm um conjunto de ferramentas já mais desenvolvidas e que são, a nossa intervenção, apesar de ser aprofundada, não vai ter tanta intensidade porque a empresa já está mais preparada, digamos assim. E por oposição, as que têm tudo isto menos preparado, nós teremos que ter uma profundidade, uma intervenção maior por causa do nível de preparação das mesmas. A seguir temos um segundo serviço que é o Blue, em que nós avaliamos a prontidão para investimento de algumas empresas, das empresas interessadas, de uma forma em que não vamos ser tão exaustivos a trabalhar os seus materiais. O que avaliamos o plano de negócios e podemos criar um one-pager, criamos um one-pager, alguma ferramenta de um teaser para abordar investidores, mas nós não vamos fazer depois o trabalho mais exaustivo de trabalhar toda a parte financeira, etc., com as empresas, nem vamos fazer nós diretamente a abordagem aos investidores. Isto tem a ver com aquilo que vimos de necessidades das empresas. E há empresas que querem ser elas a fazer esse processo e faz todo sentido também. E, por fim, temos um outro serviço, que é um serviço mais formativo, digamos assim, mas com uma componente de fazer aquele screening das oportunidades de financiamento para as PMEs, para as startups, PMEs de uma forma mais genérica, focadas nestas áreas da digitalização. Ou seja, o que nós, e explicarei mais à frente, mas faremos um workshop presencial com as empresas em que apresentaremos primeiro algumas ferramentas genéricas, depois veremos também, validaremos com a empresa quais são os seus materiais, as suas necessidades e tentamos orientar a empresa para
mais especificamente para quais as soluções mais adequadas que depois poderão ser desenvolvidas connosco ou não, fora desse workshop. E portanto, aqui em detalhe é um workshop de 3 horas presencial, o Green, em que vamos abarcar quer soluções disponíveis de capital ou de dívida ou de subsídios, portanto, as várias fontes de financiamento, adequá-las às necessidades de cada empresa, ou ver quais são as necessidades da empresa e, em função disso, orientá-las para as fontes corretas. E também vamos dar aqui dicas e as nossas sugestões para como vocês devem orientar os vossos materiais, as vossas ferramentas, para depois abordar essas sejam candidaturas, sejam abordagens diretas a investidores, para melhorar as probabilidades de sucesso nestes processos. E, portanto, digamos, uma formação nos pontos que nós consideramos chave, para depois vos capacitar para avançar nesse processo. Este é o Green. Depois o Blue, como eu dizia, tem uma análise aprofundada, análise dos vossos planos de negócios para elaborar um one-pager, um teaser, em que as empresas são um bocadinho desafiadas a pensar naquilo que é crítico para os investidores, e nós ajudamos nesse processo e elaboramos com a empresa esse documento. E, ao fazer isso, obriga a empresa a ter um espírito crítico, a ver se aquilo que tem pensado faz sentido, se há coisas que faria mais sentido ajustar noutra direção. E é um serviço, digamos, intermédio antes do serviço seguinte, que é mais aprofundado e vai para além disto. O serviço seguinte basicamente, o Red inclui aquilo que estava previsto no Blue, mas vai mais ao detalhe, vai no apoio ao plano financeiro, vamos ajudar também a desenvolver o investment deck, digamos assim, a apresentação da empresa para apresentar aos investidores, e inclusive a Matching Ventures neste serviço vai ainda mais longe, vamos encontrar alguns investidores especializados que consideremos que sejam adequados para o projeto em causa, e vamos promover mesmo esses contactos para as empresas apresentarem esses investidores e tentarem ir buscar financiamento. E, como eu disse anteriormente, e isto tem fruto da nossa experiência, aqui este serviço pode ser mais intenso ou menos intenso, consoante a maturidade das empresas. E, tentando pôr isto num gráfico que fica sempre bem, e considerando a profundidade do serviço e entendendo a profundidade do serviço, o detalhe a que nós vamos nos materiais e em tudo que suporta o serviço em si, aqui nas ordenadas e nas abscissas, o quão preparados estão para investimento as empresas a quem nós prestaremos os serviços. Consideramos que, à medida que que vamos avançando do Green para o Blue, para o Red, é essencialmente na profundidade do serviço que estamos a evoluir, e que o Green é um serviço abrangente, digamos, menos profundo, mas que pode ser prestado a qualquer empresa, independentemente da sua preparação para investimento. O Blue faz mais sentido para quem já tenha materiais desenvolvidos, plano de negócios, em que nós só vamos fazer uma análise, uma avaliação desse plano de negócios e criar uma ferramenta teaser, que é algo que hoje em dia cada vez mais é usado. O time span das pessoas, portanto, o tempo disponível para olhar para os projetos é cada vez menos. Há tantos estímulos que ou nós conseguimos à primeira obter a atenção num potencial investidor, ou mais difícil numa segunda tentativa, terceira, etc., para ter essa atenção. E, por fim, o Red é o serviço que mais profundidade tem, no sentido em que nós vamos
vamos inclusive trabalhar com o business plan da empresa ou com todos os materiais de marketing financeiros e opinar e ajudar a orientar essa documentação. E pronto, e depois ele varia só na nossa dedicação ao projeto por causa da maturidade que as empresas possam ter. E por fim, e não vos querendo tomar muito tempo, depois teremos tempo para questões, nós vamos já ter os outros serviços, são serviços que nós, o Red e Blue, que digamos, contactamos diretamente as empresas ou elas contactam-nos a nós. No Green é um serviço aberto, digamos assim, um workshop. Nós vamos ter um primeiro workshop muito brevemente, já daqui a 2 semanas, no dia 18 de fevereiro, à tarde, num local que ainda estamos a validar, mas será com certeza aqui no Porto, no centro do Porto, e este serviço não vai ter qualquer custo para as empresas, ou seja, nós, penso que, salvo erro, não foi referido nem pelo Rui, nem por nós ainda, no âmbito do Digital Innovation Hub. O Digital Innovation Hub é um projeto financiado pelo PRR, em que um dos objetivos é permitir às empresas, possibilitar às empresas terem acesso a serviços, e nomeadamente às PMEs, terem acesso a serviços a custos reduzidos. Ou seja, na prática, um serviço que teria um custo, por exemplo, de 1.000 euros, vamos supor, pelo facto de nós estarmos a ser financiados, financiados pelo PRR, o PRR vai nos suportar parte desse custo, e a empresa só tem que suportar o remanescente. Imaginemos um desconto de 75% no serviço de 1.000 euros, significa que a empresa só teria que pagar 250 porque o PRR nos financia o remanescente. Inclusive, temos a possibilidade de fazer até 100% de desconto, e é o que nós vamos fazer no caso deste workshop que vamos realizar, deste primeiro workshop, em que as empresas não terão de pagar nada. Só aqui dar uma ressalva que isto é válido para uma inscrição por empresa, porque são as regras do PRR, e também as empresas têm que cumprir os requisitos para ser apoiada pelo PRR, ou seja, não podem ser empresas em dificuldade, e etc. Mas isso depois, quem tiver interesse, se algum de vocês tiver interesse, nós teremos toda a disponibilidade para explicar isso. E isto era, assim, numa forma rápida, aquilo que nós tínhamos para vos apresentar, e obviamente agora estamos disponíveis para as vossas questões, quer nós, quer a Mobinov, caso tenham, e portanto sintam-se à vontade ou para colocar no chat as vossas questões ou levantar a ou então levantar a mão, levantar a voz e ligar o microfone, quem quiser colocar questões diretamente. Hugo e Rui, só uma nota aqui, só relativo ao workshop, que é já aqui a 2 semanas, portanto, dia 18, só 2 notas. Quem aqui estiver na call e tiver interesse em participar, pedimos que manifeste essa intenção. Em princípio, quase de certeza será na zona da Boa Vista, na Avenida da Boa Vista, mas nós estamos só a confirmar a disponibilidade do espaço e depois está informado. Mas a data é dia 18, portanto uma terça-feira à tarde, em princípio na zona da Boa Vista, e aqueles que tiverem interesse podem manifestar, e também o que pedimos é que também divulguem isto por outras empresas que conhecem. Nós também o vamos fazer, com certeza. Exatamente. Não sei se... Deixa-me ver aqui na conversa se alguém já colocou alguma pergunta. Não. Algum dos participantes gostaria de colocar uma pergunta? Quem quiser colocar à vontade para ligar o microfone e para colocar a pergunta. Eu também posso pôr aqui já uma pergunta. Tu não sei se tens direito, Rui. Estou a brincar.
Não, duas perguntas, uma delas até, se calhar, como digamos, introdução, por exemplo, ao pacote de serviços Green. Conselhos para quem esteja à procura de financiamento ou para quem esteja a pensar em desenvolver a sua startup e precisa de procurar financiamento, perceber como é que financia uma ideia. Tentar começar a alavancar aqui as coisas. O que é que vocês, com a vossa vasta experiência e conhecimento na área, qual seria o guião? Qual seria, digamos, o caminho? Rui, eu acho que vale a pena pegar na tua pergunta, até se calhar para clarificarmos um bocadinho aquilo que há bocadinho, ou seja, para aprofundarmos aquilo que o Hugo disse. Ou seja, naquilo que porque há dois tipos de empresas que podem estar presentes e que normalmente estão presentes neste tipo de workshop. Umas são aquelas que nós chamamos tipicamente uma startup, muitas vezes alguém que começou e, portanto, quer crescer e quer crescer através de capital, ou seja, encontrar um investidor, mas também pode ser uma PME já madura, portanto, que não só queira perceber como é que funciona o mercado do financiamento de capital, mas também que esteja, por exemplo, à procura de apoio através de fundos não dilutivos, como seja o Portugal 2030, ou através, a nível europeu, um conjunto de fundos que há e alguns dirigidos especificamente para o crescimento das empresas. Portanto, são coisas diferentes, mas que nós tentamos tocar ambas no workshop. Em relação àquilo, é assim, não vamos obviamente aqui assim estar a fazer, precisamos das pessoas para virem coisa, mas há algo que é talvez aquilo que nós tentamos passar nesse workshop, que é muito importante perceber exatamente o que é que nós queremos, o que é que procuramos, porque às vezes, agora falando, por exemplo, para as startups, muitas vezes pensam que aquilo que é melhor para elas num determinado momento é a procura de investidor e pode não ser porque não estão no momento certo, pode não ser porque os investidores que procuram podem não serem os mais adequados para o crescimento dessa empresa e, portanto, nós tentamos, no âmbito deste workshop, trabalhar essas questões de uma forma que tenha a ver com as empresas que estiverem no workshop. Isto é, nós não vamos fazer uma coisa que é igual para todos, nós adaptamos uma mensagem em função de uma análise prévia daquelas empresas que ali estão e daquilo que elas procuram. E, portanto, depois, com as inscrições, faremos umas perguntas muito simples, no fundo, o porquê de estarem neste workshop connosco. E procurarem, assim, ter uma ação mais orientada ao público que está Rui, presente. E acrescento só mais um ponto, que nós também costumamos dizer isso nas nossas apresentações e formações, o melhor financiador de qualquer empresa são os clientes. E, portanto, todos os outros meios que nós procuramos de financiamento, as pessoas não se podem esquecer que tem que ser sempre para chegar aos clientes e chegar o mais rápido possível a ter o financiamento pelos clientes, porque esse é que dá sustentabilidade às empresas, não é? Não é, isto como é um meio para um fim, obter financiamento, seja de financiadores privados, investidores, seja de fundos não dilutivos, subsídios, seja inclusive de dívida bancária ou outra, são sempre, é sempre um caminho para chegar a algum lado, que é para chegar aos clientes. E as empresas nunca devem deixar de ter no seu principal foco que têm é que conseguir dinheiro dos clientes, porque eternizar subsídios, eternizar investimento de outras fontes de financiamento são caminhos para o insucesso, não é? Obviamente são muito importantes em determinada altura, como dizia o Ricardo, e temos que ver qual é a altura certa para cada tipo destes financiamentos, mas não deixar de ter o olho no objetivo final, que é O cliente final. que é o cliente. Até porque há uma coisa muito interessante, muitas das empresas que crescem com clientes, às vezes encontram os investidores sem sequer os procurarem. E algumas das empresas que procuram desesperadamente os investidores esquecem-se dos clientes e nunca os encontram. Portanto, isto é uma... É verdade, sim, sim. Não é? Pronto, então fica aqui um bom mote para as pessoas perceberem também o que é que já podem até esperar da sessão de dia 18 e que é importante. Alguém tem perguntas? Alguém gostaria de colocar alguma pergunta? Vou ver aqui, peço desculpas na conversa. Estejam à vontade, porque as perguntas são todas inteligentes. Nós é que podemos ter respostas estúpidas, mas isso é o ódio fica connosco. Não. Quem quiser colocar alguma questão.
para ver algum esclarecimento de algum serviço, de algum detalhe de algum serviço. Eu tinha aqui uma outra pergunta, não queria estar a introduzi-la, mas vocês há bocado falaram. Poderão sempre entrar em contacto connosco, se calhar eu depois pedi à Tânia se colocava no chat os nossos e-mails, eu também posso colocar Sim, o meu e o do Ricardo, se tiverem alguma questão ou dúvida que não queiram estar agora a falar, seja por vergonha ou porque ainda não apareceu a dúvida, podem sempre depois mandar por e-mail, sem qualquer problema. Por é porque não apareceu a dúvida, que vergonha ninguém tem. Não. E também a apresentação foi bastante esclarecedora. E eu agradeço-vos uma vez mais também a vocês, a vossa disponibilidade. Não vou tomar muito mais tempo, até porque também, entretanto, a gente já está mais ou menos a chegar àquilo que tinha previsto. Contactos, podemos escrevê-los aqui. Ou queres escrever os contactos aí na conversa para as pessoas já ficarem também com Sim, já estou a fazer isso mesmo. Ok. Se calhar, Hugo, até sugeria, porque até não sei, Rui, temos algum e-mail geral do digital, porque nós vamos receber coisas não só daqui, mas outras coisas que estamos a promover também, para não perdermos depois a informação e às vezes até pode haver questões que são comuns e darmos as respostas todas. Perdão, eu estava aqui a recuperar a apresentação exatamente porque nós, no final da apresentação, e não havendo grandes perguntas, mas ainda podem ser colocadas, como é óbvio, nós também partilhamos aqui no final os contactos gerais. Estão os nossos Movinove enquanto líder, mas todas as perguntas que nos forem dirigidas a nós, todas as perguntas que nos chegarem que sejam dirigidas à Matching Business, obviamente que nós iremos reencaminhar, quer para o Ricardo, quer para o Hugo, para eles darem a devida resposta. Tem aqui a forma como nos podem contactar, também tem o geral, eu também posso escrever aqui no chat já agora o melhor, meu contacto. Rui, o geral movinove.pt, acho que está bem, o geral. Mas o número ou sou eu que não vejo muito bem, se calhar sou eu. Mas não consigo ver muito bem o número de telefone. Espera aí, 2 segundos, por favor. Coloco aqui o meu contacto. E pode-se passar aqui o 22016 4898. Também, eu daqui a bocado também posso introduzir essa melhoria aqui na apresentação. Também já coloquei aqui na conversa para quem quiser o contacto. Hugo, consegues acrescentar os vossos? Sim, tenho o geral e posso pôr aqui também o meu, sem qualquer problema. Não é segredo industrial. Antes, pelo contrário, os contactos são para partilhar. Exatamente. Muito bem. Estejam à vontade. Rui, acho que está. Eu diria de nada, Margarida. Eu diria que quem quiser colocar perguntas está perfeitamente à vontade. Se não, nós também, de nossa parte, agradecemos a disponibilidade de terem para assistirem a este webinar e o objetivo aqui era passarmos a informação, que acho que passamos, e também não queremos tomar o mínimo tempo possível às pessoas. E também não querendo tomar muito tempo às pessoas, deixamos a porta aberta para futuros contactos que achem que sejam mais produtivos diretamente, quer com o Ricardo, quer com o Hugo, ou com a Matching Ventures em geral. Ok? E inscrevam-se para o dia 18. E já agora, inscrevam-se para o dia 18, exatamente. Bem visto, sim senhor. Não querendo tomar mais tempo para ninguém, agradeço a toda a gente a disponibilidade e desejo uma boa tarde e uma continuação de um bom trabalho. Obrigado, Rui. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, igualmente. Boa tarde.